O choro do bebê faminto ecoava pelos corredores do luxuoso prédio de classe alta de Copacabana, mas parecia que ninguém ali se importava. O choro cortava o ar do 30º andar como uma sirene de emergência com defeito que não conseguia ser desligada. Às 5 horas inteiras, aquele som, o choro desesperado de fome, ecoava pelos corredores de mármore polido do edifício empresarial Copacabana, um dos prédios mais luxuosos do centro financeiro da cidade. Rosa Santos parecia ser a única ali que ouvia o choro desesperado daquela criança. Ela parou de esfregar o chão pela 10ª vez naquela manhã, suas mãos calejadas e ressecadas dos produtos de limpeza tremendo ao segurar o pano. O uniforme azul marinho, sempre impecável apesar da pobreza, estava começando a grudar nas costas com o suor nervoso. Ela conhecia aquele tipo de choro. Não era manha, não era sono, era desespero, era fome. "Meu Deus, essa criança vai morrer se continuar assim", murmurou para si mesma, olhando em direção à sala 3012, de onde vinha o som que dilacerava seu coração maternal. Rosa tinha 31 anos, mas parecia mais velha. O luto que carregava há 4 meses havia cavado sulcos profundos em seu rosto magro. Ainda sonhava todas as noites com os últimos momentos de sua filha Luana. 8 meses de vida interrompidos por uma meningite que poderia ter sido tratada se ela tivesse dinheiro para o tratamento em um hospital particular. Lá no fundo, ela se lamentava. Se ela tivesse corrido para a emergência do hospital público no primeiro sintoma, em vez de esperar 3 dias tentando economizar para a compra dos remédios, sua amada filha talvez ainda estaria em seus braços afáveis e atenciosos. Após 30 dias, o leite ainda vinha. Todas as manhãs, todas as tardes, seu corpo insistia em produzir o alimento que não tinha mais para quem dar. Era uma tortura física que a fazia lembrar dos bons momentos que poderia ter com sua filha, a cada gota desperdiçada do que havia perdido. Mas agora, ouvindo aquele choro desesperado, o instinto maternal que havia ficado órfão encontrava um propósito urgente. "Rosa!" A voz estridente de Patrícia Mendonça ecoou pelo corredor como uma chicotada. A gerente administrativa do prédio apareceu caminhando com suas sapatilhas de marca falsificada, fazendo barulho exagerado no mármore. Aos 35 anos, Patrícia tinha uma beleza artificial, mantida à base de procedimentos baratos e uma postura autoritária que compensava o complexo de inferioridade de quem sabia que conseguiu o cargo por pistolão, não por competência. "Você não tem trabalho, não? Fica aí parada ouvindo choro de criança rica enquanto meu chão tá sujo." Rosa baixou a cabeça, como sempre fazia quando Patrícia a humilhava. Não por submissão, mas por necessidade. Precisava daquele emprego. Ganhava R$ 800 por mês, limpando 20 andares do prédio, 6 dias por semana, 10 horas por dia. Era pouco, mas pagava o aluguel de um quartinho na Cidade de Deus e ainda sobrava para o pão e a margarina. "Desculpa, dona Patrícia. É que a criança está chorando há muito tempo." "E daí? Criança chora mesmo. Você não tem filho, não tem que se meter. Volta para o trabalho." A frase atingiu Rosa como um tiro no peito. "Você não tem filho?" Se Patrícia soubesse... Se ela soubesse que Rosa chorava todas as noites, abraçada na roupinha que ainda guardava. Se soubesse que o leite que deveria alimentar Luana agora empedrava seus seios dolorosamente porque não tinha para quem dar. "Sim, senhora", murmurou, voltando a esfregar o chão. Mas o choro continuava e estava ficando mais fraco. 15 minutos depois, Rosa não aguentava mais. O choro havia se tornado um gemido fraco, intercalado por silêncios que duravam tempo demais. Qualquer mãe, mesmo uma mãe que havia perdido o filho, reconhecia os sinais de uma criança entrando em estado crítico. Olhou para os lados. Patrícia havia descido para o 20º andar para perseguir outro funcionário.
O corredor estava vazio, apenas o zumbido do ar-condicionado competindo com os gemidos cada vez mais fracos vindos da sala 3012. Rosa largou o balde e caminhou devagar até a porta entreaberta. O que viu a fez cobrir a boca para não gritar. Um bebê, não devia ter mais que 4 meses, estava sozinho em um berço portátil no canto da sala executiva. A fralda estava encharcada, a roupinha grudada no corpinho suado. Na mesa ao lado, uma mamadeira com leite azedo exalava um cheiro que fazia o estômago revirar. "Onde está a babá?" Rosa sussurrou para si mesma, entrando na sala. O bebê, uma menina, pelos vestígios de rosa no bode, virou a cabecinha na direção da voz. Os olhinhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar, mas ainda conseguiu fazer um esforço para focar no rosto de Rosa. Um gemido fraco saiu da boquinha ressecada. "Oi, princesa. Oi, minha linda." Rosa se aproximou devagar, as mãos tremendo. "Onde está sua mamãe? Onde está quem cuida de você?" No berço, um cartãozinho com informações. Isabela Marques, 4 meses. Mãe, Júlia Marques, secretária executiva. Sala 3015. Babá, Amanda Silva. Contato 999-234. Rosa pegou o telefone da mesa e discou o número da babá. Chamou, nada. Caixa postal. O cheiro azedo da mamadeira era insuportável. Rosa a pegou e quase vomitou. O leite estava coalho, com uma nata esverdeada por cima. Há quantas horas aquilo estava ali? Meu Deus do céu, isso aqui tá podre. Isabela gemeu mais fraco ainda, a cabecinha tombando para o lado. Os lábios estavam começando a ficar roxos. Desidratação. Rosa havia visto isso antes, no hospital público onde Luana morreu. Sabia que uma criança de 4 meses não aguentava muito tempo sem líquido. Correu até a copa do andar para preparar uma mamadeira nova, mas não tinha leite em pó. Apenas açúcar, café e alguns biscoitos velhos. Voltou correndo para a sala, o coração batendo desesperado. Isabela estava quieta demais, quieta demais. Não. Acorda, princesa. Acorda. Rosa pegou a criança no colo e quase chorou ao sentir como estava molinha, sem força. Foi então que aconteceu, o reflexo mais antigo da natureza humana, o instinto maternal que não escolhe classe social, cor de pele ou sobrenome. O peito de Rosa começou a vazar leite, encharcando o uniforme. O corpo dela, que há 4 meses produzia alimento para uma filha morta, finalmente encontrou uma criança viva que precisava dele. Rosa olhou para os lados mais uma vez. O corredor continuava vazio. Patrícia estava longe. A mãe da criança estava em reunião. Podia ouvir vozes vindas da sala ao lado. Não havia tempo para pedir permissão. Não havia tempo para explicações. Havia apenas uma criança morrendo de fome e uma mãe com leite sobrando. Rosa abriu o uniforme, pegou Isabela com todo o cuidado do mundo e encostou a boquinha ressecada no peito. O alívio foi instantâneo, tanto para ela quanto para o bebê. Isabela abocanhou o mamilo com uma força que Rosa não esperava e começou a mamar com desespero, fazendo pequenos ruídos de satisfação. As mãozinhas minúsculas se agarraram no uniforme azul como se estivesse se segurando na vida. "Isso, minha linda, isso, bebe bastante", Rosa murmurava, as lágrimas escorrendo no rosto. Era a primeira vez, em 4 meses, que seu corpo servia para dar vida, não apenas para lembrar da morte. Isabela mamou por 10 minutos inteiros, até finalmente relaxar nos braços de Rosa. A cor voltou aos lábios, a respiração ficou calma e regular. Pela primeira vez em horas, a criança parecia em paz. Rosa a embalou devagar, cantarolando a mesma canção de ninar que costumava cantar para Luana. "Boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta." Foi assim que Patrícia as encontrou. "Mas que pomba é essa?" O grito de Patrícia ecoou pela sala como uma bomba explodindo. Rosa se encolheu, automaticamente protegendo Isabela contra o peito, mas foi tarde demais.
A cena estava exposta. A faxineira pobre com o uniforme aberto, o bebê da secretária rica em seus braços. A situação que qualquer mente mal intencionada poderia distorcer. Eu posso explicar, Dona Patrícia. Rosa começou fechando rapidamente o uniforme com uma das mãos enquanto segurava Isabela com a outra. Explicar o quê? Que você está se aproveitando de uma criança? Que você invadiu uma sala que não é sua para ficar fazendo isso? Patrícia apontou para Rosa com uma expressão de nojo absoluto. A menina estava morrendo de fome. A mamadeira estava estragada, a babá sumiu, ela não parava de chorar. E você achou que podia se meter? Você achou que tinha direito? Outras vozes começaram a se aproximar. O escândalo havia chamado a atenção. Rosa viu rostos aparecerem na porta. Seguranças, recepcionistas, algumas secretárias. Todos olhando para ela como se ela fosse um bicho perigoso. Dona Patrícia, eu só queria ajudar. Ajudar? Você estava se aproveitando. Uma faxineira que nem filho tem querendo brincar de mãe com o filho dos outros. A frase atingiu Rosa como um soco no estômago. Isabela, assustada com os gritos, começou a chorar novamente. Mas agora era um choro diferente. Era medo. Por favor, não grita perto da criança. Rosa pediu, tentando acalmar Isabela. Eu grito o quanto eu quiser e você larga essa menina agora mesmo. Patrícia avançou para tomar Isabela dos braços de Rosa, que instintivamente recuou. Era como se estivesse perdendo Luana de novo. O instinto maternal gritava para proteger aquela criança de qualquer coisa que pudesse machucá-la, incluindo os gritos histéricos de Patrícia. Calma, vou entregar. Só deixa eu acalmar ela primeiro. Você não vai acalmar nada. Me dá essa menina. A briga pela criança durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Rosa tentando proteger Isabela dos movimentos bruscos, Patrícia puxando sem cuidado, o bebê chorando no meio da confusão. Foi quando Júlia Marques apareceu na porta. O que está acontecendo aqui? Por que minha filha está chorando? Júlia tinha 23 anos, era bonita e bem vestida, mas havia algo de inexperiente no jeito como olhou para a cena. Era mãe de primeira viagem. Ainda insegura, ainda dependente demais da opinião dos outros sobre como criar a filha. Dona Júlia! Patrícia imediatamente mudou o tom, assumindo a postura de protetora. Graças a Deus a senhora chegou. Olha só o que eu flagrei. Essa faxineira estava se aproveitando da sua filha. Como assim se aproveitando? Rosa tentou falar, mas Patrícia foi mais rápida. Ela invadiu a sala, tirou a roupa e botou a menina no peito dela. Uma completa estranha. Imagina que tipo de doença ela pode ter passado para sua filha. O rosto de Júlia empalideceu. Ela fez o quê? Eu posso explicar. Rosa começou, mas sua voz saiu fraca, quebrada pela injustiça da situação. A menina estava com fome. A mamadeira estava estragada há horas. Ela estava desidratando. Mentira! Patrícia gritou. Ela que estragou a mamadeira para ter desculpa. Essas pessoas sempre dão um jeito de se meter onde não devem. Essas pessoas? Rosa repetiu, sentindo o peso da discriminação na frase. Júlia pegou Isabela dos braços de Rosa e a criança imediatamente voltou a chorar. Estava acostumada ao calor, ao cheiro, a voz suave que a havia acalmado. Nos braços da própria mãe, parecia desconfortável, inquieta. Onde está a Amanda? Júlia perguntou, referindo-se a babá. Ela saiu para almoçar há 3 horas. Alguém da multidão que se formara na porta respondeu. 3 horas? Mas ela deveria ter voltado em 1 hora. Pois é! Patrícia aproveitou a deixa. E enquanto a babá estava trabalhando direito, essa aí invadiu a sala para se aproveitar da situação. Rosa sentiu o mundo desabar. A versão de Patrícia estava sendo aceita sem questionamento. Ninguém perguntou sobre o estado da mamadeira. Ninguém se importou que a criança havia parado de chorar em seus braços. Ninguém quis saber que ela havia salvado a vida de Isabela.
Tudo o que viam era uma faxineira pobre que havia se metido onde não devia. Eu vou ter que chamar a polícia, Júlia disse, a voz tremendo. Isso é muito sério. Não! Rosa gritou, finalmente encontrando a voz. Por favor, eu só estava ajudando. A menina ia morrer de sede. Mas ninguém estava ouvindo. A multidão na porta sussurrava entre si, criando sua própria versão da história. Uma faxineira atacando um bebê. Que perigo deixar essas pessoas soltas no prédio. A gente nunca sabe o que se passa na cabeça delas. Patrícia sorriu. Era exatamente a reação que ela queria. Doutor Eduardo Carvalho chegou ao 30º andar às 14h30, voltando de um almoço de negócios que se estendeu mais do que deveria. Era dono de 3 empresas que funcionavam no edifício empresarial Copacabana. E aos 42 anos, tinha a postura de quem estava acostumado a resolver problemas rapidamente e seguir em frente. O que ele não esperava era encontrar um pequeno tumulto na frente da sala 3012. O que está acontecendo aqui? Perguntou, a voz naturalmente autoritária, fazendo a multidão se abrir. Patrícia imediatamente se adiantou, assumindo o papel de informante principal. Doutor Eduardo, que bom que o senhor chegou. Tivemos um incidente muito grave. A faxineira invadiu a sala da secretária e atacou o bebê dela. Como assim atacou? Ela tirou a roupa e forçou a criança a... Bem, o senhor entende, uma completa estranha fazendo isso com um bebê de 4 meses. Eduardo olhou para Rosa, que estava encostada na parede, o uniforme ainda úmido de leite, o rosto vermelho de choro contido. Havia algo na postura dela, não de culpa, mas de desespero por não conseguir se explicar. E o que ela diz sobre isso? Ela inventou uma desculpa qualquer sobre a criança estar com fome, que a mamadeira estava estragada. Mas todo mundo sabe que essas pessoas sempre arrumam uma justificativa. Essas pessoas, Eduardo repetiu, incomodado com o tom. Rosa finalmente conseguiu falar. Doutor Eduardo, eu sei que parece estranho, mas a menina estava em perigo real. A babá tinha sumido há horas. A mamadeira estava com leite coalho, a criança estava desidratando. Eu ainda produzo leite porque perdi minha filha há pouco tempo. Foi só para salvar ela, eu juro. A explicação era clara, lógica, emocional, mas Eduardo não conhecia a Rosa. Não sabia de sua história, de sua perda, de sua dor. Tudo o que via era uma funcionária terceirizada que havia se envolvido numa situação no mínimo estranha. E Patrícia era sua funcionária direta há 3 anos. Ele confiava nela para gerenciar essas questões. Olha, Eduardo disse, passando a mão pelos cabelos grisalhos, eu não posso permitir que funcionários se envolvam com situações pessoais dos clientes. É uma questão de responsabilidade, de limite profissional. Mas, senhor, Rosa começou. Não, deixa eu falar. Independente da sua intenção, você ultrapassou uma linha muito séria. Júlia, que estava balançando Isabela, que continuava chorando, se aproximou. Doutor Eduardo, eu realmente não me sinto segura tendo ela aqui no prédio. E se ela fizer isso de novo? E se outras mães que trabalham aqui ficarem preocupadas? Eu entendo perfeitamente. Eduardo respondeu. Então se dirigiu a Rosa. Infelizmente vou ter que rescindir seu contrato. Imediatamente. As palavras atingiram Rosa como um raio. Doutor Eduardo, por favor, eu preciso desse trabalho. Eu não fiz nada de errado. Eu salvei a menina. Você invadiu uma sala privada e... fez algo que pode ser interpretado de várias maneiras. Eu não posso correr esse risco. Mas a mamadeira estava estragada. Vocês podem verificar. O leite estava azedo. Patrícia se adiantou. Ela mesma pode ter estragado de propósito, para ter uma desculpa. Por que eu faria isso? Rosa gritou, finalmente perdendo a paciência. Por que eu ia querer prejudicar uma criança? Sei lá, para chamar atenção, para tentar conseguir alguma coisa. Essas pessoas sempre têm segundas intenções. Essas pessoas...
Rosa explodiu. Eu tenho nome, eu tenho história. Eu perdi minha filha de 8 meses há 4 meses e ainda sinto dor física porque meu corpo produz leite para uma criança que morreu. Eu vi aquela menina morrendo de fome e não consegui ficar parada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pela primeira vez, a humanidade de Rosa havia sido exposta. Sua dor, sua perda, sua motivação real. Mas era tarde demais. A decisão já estava tomada. Eduardo, visivelmente desconfortável com a situação emocional, manteve a posição. Eu lamento sua perda. Mas isso não muda o que aconteceu aqui. Patrícia, providencie a rescisão. Rosa, você pode pegar suas coisas. Rosa ficou parada por alguns segundos, processando a injustiça absoluta da situação. Havia salvado uma criança e estava sendo demitida. Havia usado seu próprio corpo, sua própria dor, para dar vida e estava sendo tratada como criminosa. Tá bom, disse finalmente, a voz quebrada. Eu vou embora, mas a verdade sempre aparece, e quando aparecer, vocês vão se lembrar de mim. Ela caminhou devagar até o depósito de limpeza para pegar suas poucas coisas pessoais. Uma caneca, uma foto de Luana, um casaquinho que usava quando fazia frio. Colocou tudo numa sacola plástica de supermercado. Quando voltou pelo corredor, a multidão ainda estava lá, todos olhando para ela como se fosse um bicho perigoso. Patrícia tinha um sorriso discreto de satisfação no canto da boca. Rosa parou na frente de Júlia, que ainda segurava Isabela chorando. A mamadeira está ali na mesa. Cheira ela. Vê a cor do leite. E pergunta para a babá onde ela estava nas últimas 5 horas. Então saiu andando, a cabeça erguida, carregando sua sacola plástica e sua dignidade destroçada. Do lado de fora do prédio, o sol de março batia inclemente na calçada. Rosa não tinha dinheiro para a passagem de volta para casa. Teria que caminhar 14 quilômetros até a cidade de Deus. Mas antes disso, sentou-se na escadaria do prédio e chorou. Chorou pela filha morta, pela injustiça sofrida, pela criança que estava deixando para trás. E principalmente chorou porque, pela primeira vez em 4 meses, havia se sentido mãe de novo por alguns minutos preciosos. 3 dias depois, Rosa estava dormindo debaixo do viaduto da Barra da Tijuca. O dinheiro que tinha em casa só deu para pagar metade do aluguel. A dona da casa de cômodos, Dona Zilda, foi clara. Ou paga tudo até sexta ou vaza. Sexta chegou, Rosa não teve o dinheiro. E suas poucas coisas foram colocadas na rua. A primeira noite foi a pior. Rosa tentou dormir na praça, perto de casa, mas a polícia a mandou sair. Aqui não é lugar de mendigo. A palavra atingiu como uma facada. Mendigo. Em 3 dias, ela havia passado de trabalhadora honesta a mendigo. Na segunda noite, tentou ficar na rodoviária, mas o segurança privado foi ainda menos gentil que a polícia. Vai procurar abrigo, isso aqui é lugar de família de bem. Foi um morador de rua mais experiente, um senhor de uns 60 anos chamado Sebastião, quem a levou para o viaduto. Aqui é mais seguro de noite, explicou, mostrando um cantinho protegido onde havia montado uma espécie de cama com papelão e cobertores velhos. A polícia não vem muito, e quando vem, dá tempo de correr. Rosa se encolheu no seu pedaço de papelão, abraçando a sacola plástica com suas únicas posses. O uniforme azul marinho, que havia sido símbolo do seu trabalho honesto, agora estava sujo e rasgado no ombro. Ela não tinha como lavá-lo. Como é que a senhora veio parar aqui? Sebastião perguntou na terceira noite, quando Rosa finalmente conseguiu parar de chorar tempo suficiente para conversar. Rosa contou tudo. A filha morta, o bebê faminto, Patrícia, a demissão. Sebastião ouviu em silêncio, balançando a cabeça. Essas madames são piores que os homens, disse no final. Homem te humilha, mas mulher te destrói. E sempre tem outras mulheres para ajudar. Durante o dia, Rosa tentava procurar trabalho, mas sem endereço fixo, sem referências.
Patrícia havia se encarregado de espalhar a versão dela da história para outras empresas de limpeza. Sem nem mesmo um lugar para tomar banho, era quase impossível. No quinto dia, desmaiou de fome numa esquina do centro. Acordou no hospital público, numa maca no corredor, com uma enfermeira explicando que estava com desidratação e desnutrição. "Você precisa se alimentar direito", disse a enfermeira, uma mulher negra de uns 40 anos, que olhava para Rosa com compaixão. Quando foi a última vez que comeu? Rosa não lembrava. Os 2 pães que havia conseguido com Sebastião tinham sido há 2 dias? 3? Você tem família? Alguém que possa te ajudar? Rosa balançou a cabeça. Os pais haviam morrido quando ela tinha 17 anos. Era filha única. O pai de Luana havia sumido quando soube da gravidez. Não tinha ninguém no mundo. "Olha", a enfermeira disse abaixando a voz, "oficialmente eu não posso fazer isso, mas vou te dar um kit de higiene e algumas barrinhas de cereal. E tem um abrigo na Zona Norte que..." "Não", Rosa interrompeu. "Obrigada, mas não quero abrigo." Ela não sabia explicar por quê, mas a ideia de ficar confinada num local com regras e horários a apavorava. Na rua, pelo menos, era livre. Livre para pensar, para chorar, para lembrar de Luana sem que ninguém a julgasse. Livre para manter viva a raiva que a impedia de desistir completamente. Quando saiu do hospital, já anoitecia. Rosa caminhou devagar de volta para o viaduto, cada passo uma vitória contra a fraqueza que sentia nas pernas. Sebastião a recebeu com um sorriso desdentado e um copo de café quente que havia conseguido numa padaria. "Pensei que tinha desistido de nós", brincou. "Ainda não", Rosa respondeu. E havia uma determinação surda na voz que não estava lá antes. Naquela noite, deitada no papelão úmido, Rosa pensou em Isabela. Será que a menina estava bem? Será que alguém havia investigado a situação da babá? Será que Júlia havia realmente cheirado aquela mamadeira estragada? Ou será que tudo havia sido varrido para debaixo do tapete e a versão de Patrícia havia se tornado a verdade oficial? A raiva cresceu no peito como uma chama pequena, mas constante. Rosa não sabia ainda como, mas um dia ia provar sua versão. Um dia ia mostrar para todas aquelas pessoas bem vestidas que ela não era o que elas pensavam, que ela era uma mãe, que sempre seria uma mãe, e que mães protegem as crianças, mesmo quando o mundo inteiro está contra elas. Enquanto isso, no edifício empresarial Copacabana, algo estava errado. Dr. Eduardo não conseguia tirar Rosa da cabeça. Não era culpa. Ele tinha certeza de que havia tomado a decisão correta. Era mais uma sensação incômoda de que havia algum detalhe importante que ele havia perdido. Na manhã de segunda-feira, uma semana após a demissão de Rosa, Eduardo chegou mais cedo ao escritório. O prédio estava silencioso, apenas o barulho do equipamento de limpeza ecoando pelos corredores. A nova faxineira, uma mulher de uns 50 anos chamada Conceição, trabalhava metodicamente. Mas Eduardo notou que os pisos não estavam tão brilhantes quanto costumavam estar. Pequenos detalhes. Rosa havia sempre deixado tudo impecável. No elevador, encontrou Júlia Marques. A jovem secretária estava com olheiras profundas e Isabela no colo, coisa que não era comum, já que normalmente a babá cuidava da criança durante o expediente. "Bom dia, Júlia. Tudo bem com a pequena?" Júlia hesitou antes de responder. "Bom dia, Dr. Eduardo. É que a Amanda pediu demissão na semana passada. Estou tendo que trazer a Isabela para o trabalho até conseguir uma nova babá." "Amanda pediu demissão? Por quê?" "Ela disse que se sentiu desconfortável com toda a situação, que as pessoas estavam comentando sobre ela ter saído no horário de trabalho." Eduardo franziu a testa. "Ela saiu no horário de trabalho?" "É. No dia do incidente com a faxineira, ela tinha saído para almoçar às 11h30 e só voltou às 15 horas. Disse que encontrou umas amigas e perdeu a noção do tempo. 4h30. A babá havia deixado um bebê de 4 meses sozinho por 4h30. E a mamadeira? Ela deixou mamadeira preparada?" Júlia ficou vermelha.
É aí que fica complicado. Quando eu cheguei naquele dia, depois de toda a confusão, eu fui verificar a mamadeira que estava na mesa. Estava estragada mesmo, com cheiro azedo, uma nata verde por cima. Horrível! O estômago de Eduardo se contraiu. Você chegou a perguntar para Amanda sobre isso? Perguntei. Ela disse que havia preparado de manhã cedo, que não entendeu como podia estar estragada. Mas, doutor Eduardo... Júlia baixou a voz. Eu acho que ela estava mentindo. Acho que ela esqueceu de deixar mamadeira fresh e deixou uma velha lá. Eduardo parou de andar. As peças começaram a se encaixar na cabeça dele como um quebra-cabeças macabro. A babá irresponsável havia deixado uma criança de 4 meses sozinha por 4 horas e meia, com uma mamadeira estragada. A criança estava literalmente morrendo de fome e sede. E Rosa, Júlia, ele disse devagar, naquele dia quando você chegou na sala, como estava a Isabela? Júlia pensou por um momento, balançando a filha suavemente. É estranho que você pergunte isso. Ela estava calma. Pela primeira vez em horas, ela não estava chorando. Estava tranquila nos braços da faxineira. Mas quando eu peguei ela de volta, o que aconteceu? Ela voltou a chorar. Chorou o resto do dia. Só parou quando consegui dar mamadeira nova para ela, já quase de noite. Eduardo sentiu um nó no estômago. Júlia, posso fazer uma pergunta que pode parecer estranha? Você já amamentou a Isabela? No peito? Não, nunca consegui. Não tive leite suficiente. Ela foi criada na mamadeira desde o 1º mês. Então, quando você a pegou de volta da Rosa, ela estava acostumada ao peito? O rosto de Júlia empalideceu quando a implicação da pergunta a atingiu. Doutor Eduardo, o senhor está querendo dizer que... Estou tentando entender o que realmente aconteceu naquele dia. Meu Deus! Júlia sussurrou. Se a Amanda deixou ela sozinha por tanto tempo com mamadeira estragada, ela podia ter morrido. E se Rosa não tivesse alimentado ela, ela salvou minha filha. Júlia terminou, a voz quebrada. E nós tratamos ela como criminosa. O elevador chegou no 30º andar, mas nenhum dos dois se moveu para sair. Doutor Eduardo não conseguiu se concentrar no trabalho naquela manhã. A cada hora que passava, mais detalhes voltavam à sua memória, formando um quadro completamente diferente do que havia presenciado uma semana antes. Lembrou-se da expressão no rosto de Rosa. Não de culpa, mas de desespero por não conseguir se explicar. Lembrou-se de como ela havia falado da própria filha morta, a dor crua na voz. Lembrou-se principalmente da frase que ela havia dito ao sair. A verdade sempre aparece. Às 11 horas, Eduardo desceu até a sala de Patrícia no 29º andar. Patrícia, preciso conversar com você sobre o incidente da semana passada. Ah, doutor Eduardo, ainda bem que o senhor tomou a atitude certa. Imagina se deixássemos aquele tipo de comportamento passar. Me conta exatamente o que você viu quando chegou na sala. Patrícia se animou, claramente satisfeita em recontar sua versão dos fatos. Eu estava fazendo minha ronda normal, conferindo se o pessoal da limpeza estava trabalhando direito. Porque o senhor sabe como eles são, né? Dão uma relaxada se não tem supervisão. Daí eu ouvi um barulho estranho vindo da sala 3012 e fui verificar. Que tipo de barulho? Sei lá, um gemido. Pensei que podia ser ladrão. Quando abri a porta, vi aquela cena bizarra. A Rosa com a blusa aberta e a criança grudada nela. Uma cena perturbadora, doutor Eduardo. E onde estava a babá? A Amanda? Ah, ela tinha saído para almoçar. Coisa normal, né? Todo mundo tem direito ao intervalo. Você sabia que ela havia saído às 11h30 e só voltou às 15h? Patrícia hesitou por uma fração de segundo. Não prestei atenção no horário. Mas qual é o problema? O importante é que eu flagrei aquela situação inadequada a tempo. E a mamadeira? Você verificou a mamadeira? Para quê? O problema não era a mamadeira, doutor Eduardo.
O problema era uma faxineira se aproveitando de uma situação. Eduardo começou a perceber algo no tom de Patrícia que nunca havia notado antes. Uma satisfação maliciosa ao falar sobre Rosa. Como se ela tivesse gostado de flagrá-la, gostado de humilhá-la. Patrícia, você já tinha tido algum problema com a Rosa antes? Problema? Patrícia riu. Doutor Eduardo, essa gente sempre dá problema. Você dá a mão, eles querem o braço. Você deixa passar uma coisinha, eles acham que podem tudo. Essa gente? Ah, o senhor me entende. Gente simples, né? Sem educação. A Rosa sempre foi muito, como posso dizer, atrevida. Ficava dando palpite em coisa que não era da conta dela. Sempre achei que ela se metia demais. Eduardo sentiu um calafrio subindo pela espinha. Não era sobre o incidente. Era sobre classe social. Era sobre uma gerente de classe média baixa que havia encontrado na faxineira pobre um alvo para sua frustração e preconceito. Você tem o endereço da Rosa? Para quê, doutor Eduardo? O senhor não vai querer contratar ela de volta, né? Depois de tudo, só me dá o endereço, Patrícia. Com má vontade, Patrícia procurou na gaveta e entregou uma ficha de cadastro. Eduardo leu rapidamente. Rosa Santos, 31 anos. Viúva, Rua das Palmeiras, 347, Cidade de Deus. Obrigado. Ah, e Patrícia, vou precisar que você prepare um relatório detalhado sobre o que aconteceu naquele dia, com horários específicos. Quero tudo documentado. Patrícia pareceu nervosa pela primeira vez na conversa. Documentado? Para quê? Questão de protocolo. Pode deixar na minha mesa até amanhã. Eduardo subiu de volta para seu escritório, com a sensação de que havia descoberto apenas a ponta do iceberg. Precisava falar com mais gente, entender melhor o que havia acontecido naquele dia. Começou pelos seguranças do prédio. Seu João chamou o segurança mais antigo, um homem negro de uns 60 anos que trabalhava no prédio há 15 anos. Preciso perguntar sobre a Rosa, a faxineira que foi demitida semana passada. Seu João ficou visivelmente desconfortável. Doutor, Eduardo, eu preferia não me meter nisso. Não é se meter. Só quero entender o que realmente aconteceu. O homem olhou para os lados, certificando-se de que estava sozinho com Eduardo. Posso falar uma coisa, doutor Eduardo? A Rosa era das melhores funcionárias que já passaram por aqui. Trabalhadora, honesta, educada com todo mundo. Nunca vi ela fazendo nada de errado. E naquele dia, olha, eu vi ela correndo com aquele bebê no colo, tentando acalmar. A criança estava em desespero, chorava há horas. Todo mundo no prédio estava comentando. Aí, quando a Rosa apareceu com a menina calminha nos braços, o que você achou? Achei que ela tinha jeito com criança. Minha esposa sempre diz que bebê sabe quem tem amor no coração. Eles sentem, né? E você sabia que a babá tinha abandonado o posto? Seu João balançou a cabeça indignado. Sabia, sim. A Amanda era conhecida por isso. Várias vezes eu vi ela sair e demorar para voltar. Mas ela é... Bem, ela tem padrinhos aqui no prédio, né? Então ninguém falava nada. Padrinhos? Ah, doutor Eduardo, o senhor sabe como é? Ela era amiga da Patrícia. Foi a Patrícia que indicou ela para a dona Júlia. Aí fica difícil reclamar. Mais uma peça se encaixou. Amanda era protegida de Patrícia e Rosa havia sido o bode expiatório perfeito para encobrir a negligência da afilhada. Eduardo passou o resto da tarde conversando com outros funcionários do prédio. A história que emergiu era consistente. Rosa era respeitada e querida por todos. Patrícia era temida e evitada. Amanda era conhecida por sua irresponsabilidade, mas protegida por Patrícia. No final do dia, Eduardo tinha certeza absoluta. Havia cometido uma injustiça terrível. Na manhã seguinte, Eduardo saiu do escritório mais cedo e dirigiu até a Cidade de Deus. Não era um lugar que ele conhecia. Sua vida de empresário de classe alta raramente o levava às periferias da cidade. O endereço na ficha levava a uma casa de cômodos.
Um sobrado antigo dividido em vários quartos minúsculos. Eduardo bateu na porta e foi atendido por uma senhora de uns 60 anos, magra e desconfiada. "Dona Zilda?" perguntou, tentando ser gentil. "Quem quer saber?" "Eu sou Eduardo Carvalho. Estava procurando Rosa Santos. Tenho um endereço." "A Rosa?" A mulher riu amargamente. "Faz uma semana que ela sumiu daqui. Não pagou o aluguel e eu botei as trouxas dela na rua." O coração de Eduardo afundou. "A senhora sabe para onde ela foi?" "Como é que eu vou saber? Gente que não paga aluguel some por aí, vira mendigo. Deve estar por aí dormindo na rua." Eduardo sentiu náusea. Rosa estava na rua por causa da demissão injusta, por causa da decisão que ele havia tomado sem investigar direito. A senhora conhecia ela bem? Dona Zilda hesitou. Depois pareceu se amolecer um pouco. A Rosa era boa inquilina, sempre pagava em dia, nunca dava problema. Quieta, trabalhadora. Muito triste depois que a filhinha morreu, coitada. Como a filha morreu? Meningite. A menina ficou doente e a Rosa não teve dinheiro para correr para o particular. Quando conseguiu levar para o público, já era tarde demais. A Rosa nunca se perdoou por isso. Eduardo fechou os olhos. A dor de Rosa era real, profunda. E ele havia tratado essa dor como falsidade, como manipulação. "A senhora tem ideia de onde ela possa estar?" "Sei lá, moço. Gente na rua vai parar onde der. Viaduto, praça, rodoviária, até achar alguém que aceite ou até a polícia mandar embora." Eduardo passou o resto da manhã rodando pela cidade. Praças, viadutos, pontos onde sabia que moradores de rua se concentravam. Não encontrou Rosa, mas a busca foi uma lição de humildade que jamais esqueceria. Viu pessoas dormindo no papelão, famílias inteiras embaixo de marquises, crianças pedindo esmola no farol. Viu uma cidade paralela que existia à margem da sua realidade de prédios espelhados e almoços de negócios, e pensou que Rosa estava ali em algum lugar, naquela realidade brutal, por causa de uma decisão que ele havia tomado em 5 minutos, sem ouvir direito, sem investigar. Na volta para o escritório, Eduardo tomou uma decisão. Primeiro, demitiu Patrícia. Não foi uma demissão por justa causa. Tecnicamente, ela não havia cometido nenhum crime. Mas Eduardo deixou claro que não toleraria mais o tipo de comportamento que ela havia demonstrado. Deu a ela 1 mês de aviso e uma referência morna, deixando subentendido que qualquer empregador que ligasse perguntando sobre ela receberia uma conversa honesta. Segundo, aumentou os salários de todos os funcionários terceirizados do prédio em 30%, incluindo uma cláusula no contrato que garantia direitos básicos e proteção contra demissão arbitrária. Terceiro, criou um programa de responsabilidade social na empresa destinado a ajudar funcionários em situação de vulnerabilidade. Mas nada disso apagava o que havia feito com Rosa. 2 semanas depois, Eduardo recebeu uma ligação que mudaria tudo. "Doutor Eduardo, aqui é Júlia Marques. O senhor precisa vir urgente para o Hospital São Lucas." "O que aconteceu?" "É sobre a Isabela. Ela está muito doente e só para de chorar quando uma pessoa específica chega perto dela." Eduardo não entendeu imediatamente. "Que pessoa?" "A Rosa, doutor Eduardo. A faxineira, ela está aqui no hospital." 20 minutos depois, Eduardo corria pelos corredores do Hospital Público São Lucas, guiado por Júlia, que carregava Isabela chorando no colo. "Como ela está aqui?" Eduardo perguntou ofegante. "Ela deu entrada na emergência ontem à noite. Desnutrição, desidratação, pneumonia. Estava muito grave. Quando eu vim visitar uma amiga que trabalha aqui, reconheci ela numa maca no corredor. E chegaram na ala de internação. Eduardo viu Rosa antes mesmo de Júlia apontar. Estava numa cama no canto, conectada a soros, magra demais, com o cabelo sujo e cortado desigual. Mal parecia a mesma pessoa que havia trabalhado no seu prédio. Mas quando Júlia se aproximou da cama com Isabela, algo extraordinário aconteceu.
A criança, que vinha chorando havia dias, segundo Júlia, imediatamente se acalmou ao ver Rosa. Esticou os bracinhos na direção dela, fazendo pequenos ruídos de reconhecimento. Rosa abriu os olhos devagar. Quando viu Isabela, seu rosto se transformou completamente. Uma luz voltou aos olhos apagados. "Princesa", murmurou a voz rouca. "Você está bem? Você está crescendo." Júlia se aproximou mais, permitindo que Isabela tocasse na mão de Rosa. O bebê agarrou o dedo dela e finalmente parou de chorar, fazendo pequenos sons contentes. "Rosa", Júlia disse, a voz embargada, "eu preciso pedir desculpa. Eu descobri a verdade. Sobre a Amanda, sobre a mamadeira, sobre tudo." Rosa a olhou sem entender completamente, ainda confusa pelos medicamentos. Eduardo se aproximou da cama. "Rosa, eu sou Eduardo Carvalho. Nós nos conhecemos." "O patrão", Rosa disse sem raiva, apenas com cansaço infinito. "Sim, e eu vim aqui para pedir perdão. Eu cometi um erro terrível. Eu demiti você injustamente." Rosa fechou os olhos. "Não importa mais." "Importa sim. Você salvou a vida da Isabela naquele dia. E nós tratamos você como criminosa. Eu disse que a verdade sempre aparece." "Disse e apareceu." Eduardo puxou uma cadeira e se sentou ao lado da cama. "Rosa, eu quero consertar isso. Quero te dar seu emprego de volta com aumento de salário. Quero pagar um apartamento para você, tratamento médico." Rosa o interrompeu. "Você acha que eu quero volta para o mesmo lugar onde me humilharam?" A pergunta atingiu Eduardo como um soco. Ela estava certa. Como poderia querer voltar para o lugar onde havia sido destroçada publicamente? "Então, me diz o que você quer. O que eu posso fazer para consertar isso?" Rosa olhou para Isabela, que continuava segurando seu dedo, agora dormindo tranquila nos braços de Júlia. "Eu quero que as pessoas saibam a verdade, que eu não sou o que aquela mulher disse que eu era." "Patrícia foi demitida", Eduardo disse. "E todo mundo no prédio vai saber o que realmente aconteceu. E eu quero..." Rosa hesitou, como se o pedido fosse grande demais. "Eu quero poder cuidar de criança de novo. É a única coisa que eu sei fazer bem. A única coisa que dá sentido para..." Ela tocou o peito, onde ainda havia leite. "Para essa dor." Eduardo e Júlia se entreolharam. Uma ideia estava se formando. 3 meses depois, Rosa estava sentada na sala de espera do Tribunal de Família, vestindo um terno discreto, mas elegante, que Júlia havia escolhido para ela. Nas mãos, segurava uma pasta com todos os documentos necessários para oficializar algo que, no coração, já havia acontecido há muito tempo. Eduardo estava ao lado dela, também nervoso. Júlia entrou na sala carregando Isabela, agora com 8 meses, gordinha e sorridente, e se sentou do outro lado de Rosa. "Como você está se sentindo?" Júlia perguntou. "Com medo", Rosa admitiu. "E se eles acharem que eu não tenho condições? E se..." "Rosa", Eduardo interrompeu suavemente, "você salvou a vida da Isabela 2 vezes. Uma vez quando a alimentou no prédio. Outra vez, quando se tornou a mãe que ela precisava. Nenhum juiz vai questionar isso. Os últimos 3 meses haviam sido de reconstrução. Eduardo havia criado um fundo pessoal para ajudar Rosa, não como caridade, mas como reparação de uma injustiça. Pagou o tratamento médico, um apartamento pequeno, mas confortável, roupas, comida. Mais importante, havia criado um emprego especial para ela. Coordenadora do programa de cuidado infantil da empresa. Rosa agora supervisionava uma creche que Eduardo havia montado no prédio para funcionárias com filhos pequenos. Júlia, por sua vez, havia tomado a decisão mais difícil de sua vida. Aos 24 anos, reconheceu que não tinha maturidade nem estrutura emocional para criar Isabela sozinha. Mais que isso, reconheceu que Isabela havia escolhido sua verdadeira mãe naquele dia no hospital. "Rosa Santos?" A voz do oficial de justiça ecoou na sala de espera. Rosa se levantou, as pernas tremendo. Eduardo e Júlia se levantaram com ela. "Vocês querem entrar comigo?"
Rosa perguntou. Queremos, Eduardo respondeu. Somos sua família agora. O processo de adoção durou menos de 1 hora. O juiz, Dr. Menezes, havia lido todo o processo com atenção e ficado impressionado com a história. Senhora, Rosa, disse ele no final, raramente vejo um caso onde a maternidade se manifesta de forma tão clara e natural. A criança claramente a escolheu como mãe, e as circunstâncias mostram que a senhora agiu com amor maternal instintivo. Rosa segurava Isabela no colo, as lágrimas escorrendo livremente no rosto. Pela autoridade que me confere o Estado, declaro oficializada a adoção de Isabela Marques Santos pela senhora Rosa Santos. A partir desta data, a senhora Rosa é a mãe legal da criança. Isabela escolheu exatamente esse momento para dar sua primeira gargalhada alta e cristalina, como se entendesse que estava oficialmente em casa. 6 meses depois da adoção, Rosa voltou ao edifício empresarial Copacabana pela primeira vez desde sua demissão injusta. Mas agora era diferente. Vestia um conjunto social elegante, carregava uma pasta executiva e tinha Isabela no colo. Gordinha, saudável, obviamente amada. Entrou pela porta principal, não pela entrada de serviço. O impacto foi imediato. Funcionários que haviam presenciado sua humilhação pararam para vê-la passar. Alguns cumprimentaram com timidez, outros abaixaram os olhos de vergonha. Rosa parou no 29º andar, onde ficava a antiga sala de Patrícia, agora ocupada por uma nova gerente administrativa, Carla, uma mulher de 40 anos que Eduardo havia contratado especificamente por suas referências de respeito aos funcionários. Rosa! Carla se levantou do desk com um sorriso genuíno. Como está nossa coordenadora de cuidado infantil favorita? Bem, obrigada. Vim buscar os relatórios da creche. Enquanto conversavam sobre trabalho, outros funcionários se aproximaram discretamente. Alguns para cumprimentar, outros apenas para ver Isabela, que havia se tornado uma pequena celebridade no prédio. Posso pegar ela no colo? Perguntou Sandra, uma das recepcionistas que havia presenciado a cena da demissão. Rosa hesitou por um segundo. Depois entregou Isabela para Sandra. A criança, agora com 1 ano, era sociável e sorridente, mas claramente preferia os braços da mãe adotiva. Rosa, Sandra disse baixinho, eu queria pedir desculpa. Naquele dia, eu deveria ter falado alguma coisa. Deveria ter te defendido. Não precisa pedir desculpa, Rosa respondeu. Eu entendo que era difícil se posicionar, mas eu sabia que você era boa pessoa. Todo mundo sabia. E a gente ficou calado enquanto a Patrícia te destruía. Outras pessoas se aproximaram com desculpas similares. Rosa as aceitou com dignidade, sem rancor, mas também sem fingir que não havia sofrido. Quando chegou ao 30º andar, encontrou Júlia esperando com um buquê de flores. Para comemorar seu primeiro dia oficialmente de volta ao prédio, Júlia disse, abraçando Rosa. A relação entre as duas havia se tornado única. Júlia havia se tornado como uma irmã mais nova, alguém que Rosa aconselhava sobre trabalho, relacionamentos, vida. Visitava Rosa e Isabela todo fim de semana e era oficialmente a tia Júlia, uma família escolhida, não biológica, mas real. Como se sente estando aqui? Júlia perguntou. Diferente, Rosa admitiu. Quando saí daqui, eu era só a faxineira pobre que ninguém ouvia. Agora você é a Rosa Santos, coordenadora, mãe da Isabela, mulher que todo mundo respeita. É estranho como as coisas mudam. Eduardo apareceu no corredor nesse momento, vindo de uma reunião. Rosa, como foi a primeira volta? Educativa, Rosa respondeu com um sorriso. As pessoas me tratam muito diferente quando eu uso um terno em vez de uniforme de limpeza. Eduardo ficou sério por um momento. Isso te incomoda? Me ensina que o respeito não deveria depender da roupa que você usa ou do cargo que você tem. Deveria depender de você ser gente. Você está certa, Eduardo disse. E é por isso que estou pensando em promover você. Promover?
Diretora de responsabilidade social da empresa, salário de 15 mil, carro da empresa, plano de saúde premium para você e Isabela. Rosa ficou em silêncio por um momento, processando a oferta. Posso pensar? Claro, mas por que a hesitação? Porque eu não quero que as pessoas pensem que eu consegui isso por causa da história toda. Quero que elas saibam que eu mereço. Eduardo sorriu. Rosa, você já provou que merece muito mais do que qualquer um de nós pode te dar. Rosa estava de pé no palco do auditório do edifício empresarial Copacabana, segurando um certificado de reconhecimento pela criação do programa de inclusão social mais bem-sucedido da cidade. Na plateia, Eduardo, Júlia, Carla e dezenas de funcionários aplaudiam. Isabela, agora com 3 anos, estava sentada na primeira fila ao lado de Sebastião, o morador de rua que havia abrigado Rosa sob o viaduto e que agora trabalhava como jardineiro no programa de reinserção social que Rosa havia criado. Quando eu comecei a trabalhar aqui há 4 anos, Rosa disse ao microfone, a voz firme e clara, eu era invisível, era apenas mais uma faxineira pobre que limpava o chão e não incomodava ninguém. Pausa. Alguns na plateia se remexeram, desconfortáveis com a lembrança. Um dia, eu vi uma criança em perigo e fiz o que qualquer mãe faria, protegi ela. Por isso, fui humilhada, demitida e jogada na rua. Silêncio absoluto no auditório. Hoje, essa mesma criança é minha filha. Aquele mesmo prédio é meu local de trabalho. E vocês, que me viram ser destroçada injustamente, são meus colegas e amigos. Rosa olhou diretamente para a plateia. Eu não conto essa história para causar constrangimento. Eu conto porque ela ensina algo importante. Todos nós somos capazes de injustiça e todos nós somos capazes de redenção. Aplausos começaram a soar, tímidos no início, depois mais intensos. O programa que criamos aqui não existe para fazer caridade. Existe porque aprendemos que dar oportunidade para pessoas invisíveis não é bondade, é inteligência. É aproveitar talentos que a sociedade desperdiça. Rosa pegou Isabela no colo. A menina, acostumada com eventos públicos, acenou para a plateia, arrancando sorrisos. Minha filha cresceu vendo que o mundo pode ser cruel, mas também pode ser justo. Que as pessoas podem errar, mas também podem consertar. Que uma história pode começar com injustiça e terminar com amor. Mais aplausos, agora calorosos e longos. Obrigada, Rosa concluiu. Obrigada por me permitirem ser não apenas a faxineira que limpa o prédio, mas a mulher que ajuda a construir um mundo melhor para nossas crianças. Quando desceu do palco, Eduardo a esperava com um abraço. Orgulhoso de você, disse. Orgulhosa de nós, Rosa respondeu. De como conseguimos transformar uma história feia numa história bonita. Isabela, no colo da mãe, olhava ao redor com curiosidade. Não se lembrava do dia em que quase morreu de fome, nem do dia em que foi salva pelo instinto maternal de uma estranha. Para ela, Rosa sempre havia sido mamãe, Eduardo sempre havia sido vovô Eduardo, Júlia sempre havia sido tia Júlia. Ela havia crescido numa família criada não pelo sangue, mas pela escolha, por pessoas que haviam aprendido que amor verdadeiro às vezes começa com uma injustiça que precisa ser consertada. E no fundo do coração de Rosa, onde a dor pela perda de Luana sempre existiria, agora também existia uma gratidão profunda. Porque às vezes, quando perdemos tudo, ganhamos a chance de reconstruir nossa vida de um jeito ainda melhor. A faxineira que havia alimentado um bebê faminto se tornou a mãe que construiu uma família. E a criança que havia escolhido o peito certo para se salvar, cresceu sabendo que, no mundo, sempre existem pessoas dispostas a proteger os que precisam. Mesmo quando o mundo inteiro está olhando e julgando errado. Agora eu te pergunto, você achou justo Rosa ter sido humilhada daquele jeito por salvar um bebê? Me conta nos comentários, você já viu injustiça parecida com essa que a Rosa sofreu no trabalho? Como você reagiria se fosse o Eduardo naquela situação? O que você faria, sendo bem sincero?
Na próxima história, vou contar sobre um porteiro que foi perseguido por proteger uma criança perdida e faminta. Uma história que vai fazer você repensar como tratamos as pessoas, que para muitos milionários são considerados invisíveis. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma dessas histórias impressionantes que precisam ser contadas e compartilhadas para que todos saibam o que acontece nos lugares menos improváveis da nossa sociedade.